pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje é a nossa segunda aula de Sociologia durante a quarentena, destinada ao terceiro ano do ensino médio. Mas se você chegou nesse canal, se você é novo aqui, peço já que se inscreva, porque com certeza tem alguma coisa importante. E um recado para você, querido aluno, que saudade de ter aula presencial. É mentira! Bom, mas vamos aproveitar essa daqui. E o título da nossa aula de hoje, continuando nossos estudos sobre globalização, é Capitalismo, um sistema entre crise e desenvolvimento. Num período tão carregado ideologicamente como esse que a gente vive, é um pouquinho complicado falar sobre sistemas, por isso nós vamos focar em conceitos essenciais para entendermos isso. E o conceito fundamental para essa aula é o conceito de capitalismo. O que é o capitalismo? Pois bem, há várias maneiras de definir o capitalismo, mas eu acho que essa aqui que eu coloquei no slide para vocês é bem pontual. Capitalismo corresponde a um sistema econômico e social baseado em três pilares fundamentais. Qual é o primeiro pilar do capitalismo? Propriedade privada dos meios de produção. O que isto quer dizer? Um sistema capitalista, tudo aquilo que é produtivo, seja a indústria, a mineração, a agricultura, possui um dono. Isso é propriedade privada dos meios de produção. Segunda característica importante, livre iniciativa e trabalho assalariado. O capitalismo se fundou no pilar da livre iniciativa, que implica na ideia de você ter uma ideia e poder aplicar essa ideia buscando ganhar o seu dinheiro, e no trabalho assalariado, ou seja, a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra do trabalhador livre e assalariado, que agora, ao invés de ser obrigado a trabalhar como era no sistema feudal ou na escravidão, o trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Isso é importante porque só existe produção industrial, só existe desenvolvimento econômico se existe renda. Ou seja, o trabalhador livre assalariado é aquele que recebe a renda e com sua renda, com seu salário, compra produto e faz a engrenagem do sistema capitalista funcionar. E a terceira característica, o terceiro pilar importante do capitalismo é o quê? A busca constante pelo lucro. Parte da ideia de que buscar o lucro e a riqueza pessoal é parte fundamental do sistema capitalista e é aquilo que impulsiona as pessoas nesse modelo econômico. Pois bem, vamos revisar. Quais são os três pilares? Primeiro, propriedade privada dos meios de produção. Segundo, livre iniciativa e trabalho assalariado. E terceiro, a busca constante pelo lucro. Durante um período da nossa história, buscar o lucro passou a ser meio que criminalizado, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o advento do capitalismo acaba mudando isso, e hoje buscar o lucro não lhe torna um criminoso, embora em muitos casos pode ser que sim, né? A gente pode esquecer disso. Pois bem, segunda coisa importante sobre capitalismo. Você é capitalista? Nessa época de discussão de redes sociais, parece muita gente xingando outro de capitalista, outro xingando outro de comunista, outro xingando outro de socialista. Esse debate fica muito polarizado e fica bobo, fica tolo, porque as pessoas não sabem do que estão falando. Então, gente, você é um capitalista? Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá para os três pilares do slide anterior. Muitas pessoas se colocam, por exemplo, como defensoras do capitalismo ou defensoras do socialismo. Agora, gente, defender o capitalismo como modelo econômico ou defender o socialismo como modelo econômico não faz nem de você capitalista, tampouco socialista. O que é um capitalista? Capitalista é aquele que é proprietário dos meios de produção e que não depende do seu próprio salário para sobreviver. Se você é trabalhador, você não é capitalista. Se você vive do salário, você não é capitalista. Quem é capitalista? Aquele que detém os meios de produção. Aquele que não precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. Ah, professor, então o que eu sou? Bom, sei lá, você é trabalhador, você é estudante, você sonha, almeja um dia ser um capitalista, mas você não é o capitalista nesse momento. Pois bem, colocando esses conceitos fundamentais, a gente chega numa parte da nossa aula importante, que é entender o quê? Enquanto sistema econômico, desde o seu surgimento, o capitalismo alterna entre períodos de crise, de estabilidade e de desenvolvimento. É meio que um ciclo do modelo capitalista de sociedade. Vamos lá, o que seria um período de estabilidade? Um período de estabilidade econômica é um período de normalidade, de emprego, de garantias de qualidade de vida. As coisas parecem funcionar bem. Mas com frequência, o
capitalismo entra em períodos de crise. O que é um período de crise? É um período onde as taxas de lucro estão zeradas, ou estão negativas, ou estão muito baixas. Se aquilo que movimenta o capitalista é a busca pelo lucro, um período de crise seria necessariamente um período onde o lucro não está ocorrendo. E necessariamente, se o lucro não está ocorrendo, também acaba gerando desemprego, acaba gerando recessão e assim por diante. Mas com muita frequência, depois das crises, vem também os períodos de desenvolvimento. O que caracteriza um período de desenvolvimento? É um período onde existe crescimento econômico, mas é importante ressaltar que o crescimento econômico se mede pelo PIB, Produto Interno Bruto de um país. Mas por si só o PIB não significa muita coisa, porque o período de desenvolvimento está atrelado ao crescimento do PIB, porém também atrelado à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isto é, não necessariamente se há crescimento do PIB, há também crescimento ou melhora na qualidade de vida das pessoas. Por quê? Uma sociedade marcada pela desigualdade, às vezes promove 3, 4, 5% do crescimento do PIB anual, porém boa parte desse PIB acaba se concentrando na mão de poucas pessoas, levando uma maioria a não ter melhora significativa na sua qualidade de vida. Aí nós não temos desenvolvimento, certo, pessoas? Temos crescimento, mas não temos desenvolvimento. Esse é um tema da nossa próxima aula, a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Às vezes os políticos vendem isso para a gente como sendo a mesma coisa, porém não é. Bom, vamos entender um pouquinho melhor o que é crise, que é o ponto central da nossa aula. A crise faz parte da história do capitalismo e, como a gente viu, de um ponto de vista conceitual, crise significa mudança. Quando a gente diz que algo está em crise, paralelamente a gente está dizendo que algo está mudando, alguma coisa está mudando. Por isso a gente fala em crise de relacionamento, por exemplo, que é quando algo está mudando no relacionamento de um casal, no relacionamento de amigos. Agora, quando a gente fala de modelo econômico, quando a gente fala de capitalismo, crise é sempre uma referência a períodos onde as taxas de lucro estão zero, estão baixas ou negativas. E nesse caso, ao longo da história, a gente consegue identificar vários fatores que ajudaram, contribuíram e que geraram crises no modelo capitalista. Entre eles, eu vou destacar alguns para vocês aqui no nosso slide. O primeiro deles, e muito comum historicamente falando, falta de regulamentação e superprodução de mercadorias. É o exemplo, por exemplo, da crise de 1929, onde as empresas produziram demais, os bancos emprestaram dinheiro demais, e no final das contas, o que aconteceu? Os produtos não encontraram compradores, gerando uma crise. Depois a gente pode falar também sobre especulação financeira, que é um conceito muito importante que a gente tem que entender ele um pouquinho melhor, mas que, resumidamente falando aqui antes da nossa atividade, corresponde a um período onde as pessoas preferem investir em títulos, em ações, ao invés de investir na economia real. Acaba gerando supervalorização, formando as bolhas econômicas, e depois acaba que tem investimentos demais, mas esses investimentos não correspondem ao dinheiro real, o que acaba levando crise. E terceiro, concentração de renda e de riqueza. Por quê? O que movimenta o capitalismo é o consumo. As empresas produzem, as lojas vendem, as pessoas compram. Se existe concentração de riqueza muito grande na mão de poucas pessoas, acaba que um número muito grande de outras pessoas não conseguem consumir, o que inevitavelmente leva à crise. Quarto fator interessante também, excesso de regulamentação econômica. Quando o Estado ou quando o governo impõe limites e regras demais para a economia, ela acaba gerando estagnação, acaba se tornando muito caro e muito arriscado produzir, e as pessoas preferem não fazê-los. E um último motivo que eu acrescentei nesse slide, obviamente um surto de doenças fatais, como no caso do Covid. Então, obviamente, toda vez que você tem um surto de doenças, uma pandemia, inevitavelmente isso também leva a crises econômicas. Não tem como evitar isso. Pois bem, agora a gente vai para a nossa proposta de atividade, que é a parte mais importante da aula. Vejam só, gente, quando eu falo propósito de atividade, vocês sabem que é só um jeito bonitinho de dizer, não é uma proposta, vocês precisam fazer. Então vamos lá, acompanhem comigo. O capitalismo se alterna entre períodos de crise e desenvolvimento. Qual é a atividade de vocês? Eu quero que vocês pesquisem quais foram as principais crises do capitalismo ao longo dos últimos 100 anos, certo? E depois de pesquisar essas principais crises, eu quero também que vocês montem uma tabela utilizando os recursos digitais que o Google Classroom coloca à nossa disposição, estabelecendo quais foram as principais crises e os principais motivos que levaram a essas crises. Professor, precisa ser de todas elas? Não.
eu estou pedindo nesse trabalho que vocês deem destaque a pelo menos 4 crises. E no último slide eu coloquei um exemplo de como vocês poderiam montar essa tabela tomando por base a crise que está se instaurando agora. Por exemplo, crise 2020, causas, a disseminação do Covid-19, quais foram as consequências dessa crise e quais as possíveis soluções. Vocês vão identificar isso ao longo da história de pelo menos 4 grandes crises do modelo capitalista de economia. Pois bem, gente, espero que vocês tenham curtido essa aula. Deixem o seu like, deixem o seu comentário, se cuidem, né? Cuidem bem dos seus velhinhos e bons estudos a todos vocês. Valeu!